Olá, sejam todos bem-vindos, né, a mais um debate que nós estamos proporcionando aqui para tratar de assuntos vinculados ao patrimônio cultural de Londrina, né? Esses debates eles estão vinculados ao projeto Patrimônio Cultural Londrinense, bens tombados, itens listados e os instrumentos de proteção do patrimônio histórico e cultural de Londrina. Né? Esse projeto, ele concorreu, né, ali no edital Paulo Gustavo, municipal, né? Esse edital ele foi gerenciado aqui, né, pela nossa Secretaria Municipal de Cultura. Nossa proposta, né, nesse projeto é que nós entreguemos aí um documentário, né, e esse documentário tratando justamente dos nossos bens tombados, né, só lembrando aqui, né, a quem está nos assistindo, nós temos, né, tombamentos em três esferas, né, nas esferas municipal, estadual e federal, que abrange bens importantes, né, do nosso patrimônio, tanto bens materiais quanto imateriais, como, por exemplo, a Estação Rodoviária de Londrina, né, que está tombado pelo patrimônio nacional e também pelo patrimônio estadual. Né? Nós temos aqui outros bens que são tombados pelo patrimônio estadual, né? Nós temos ali o Palacete da Família Garcia, o Cine Teatro do Verde, a estação, né, rodoviária, como eu já citei, agregada ali à Praça Rocha Pombo, né, que está junto, né, ali à estação rodoviária. Muitos vão lembrar, né, eu me lembro de quando eu era criança, né, adolescente, que a Praça Rocha Pombo a gente chamava da Praça dos Peixinhos, né, porque tinha ali um espelho d'água, né, os peixinhos. Então a gente era um ambiente ali de aguardo, de espera, quem estava ali na rodoviária. Então não tem como pensar a rodoviária, a antiga rodoviária, sem a praça, né? São elementos que estão juntos, né, estão ali agregados. Dentro da esfera municipal, nós temos ali também o antigo fórum, né, para quem não se localiza, quando a gente fala antigo fórum, é a atual biblioteca, né, a nossa biblioteca municipal. Antiga Casa da Criança, às vezes a gente fala Casa da Criança, onde que é a antiga Casa da Criança? Atual Secretaria Municipal, né, de Cultura, ali em frente da Concha Acústica. Nós temos também o nosso patrimônio imaterial, então a nossa expressão pé vermelho, né, que a gente fala, né, que nós somos pé vermelho. Outro dia me perguntaram se eu era nascido em Londrina, eu falei, não, eu sou pé vermelho de nascença, né, nasci em Londrina, sou pé vermelho, né, com orgulho. E recentemente tivemos também a Ozuel, né, a nossa orquestra sinfônica, que também, né, foi listado aí como bem cultural imaterial. A gente fala listado, porque o bem cultural imaterial a gente não cria o tombamento, né? O tombamento é para bens culturais materiais, né? E nós temos os bens culturais imateriais aí no caso, então, da expressão Pé Vermelho e da nossa orquestra sinfônica da UEL. Bom, e para a gente avançar, né, falar um pouquinho, né, sobre essa temática, nós estamos hoje aqui com o Luciano Pascoal, né, um amigo nosso aí de muitos anos e muitas atividades, né, Luciano? Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho para o pessoal o que você tem fazendo. Bom, eu sou o Luciano Pascoal, Luciano Chimaisky Pascoal, eu sou de Jacarezinho, aqui perto, vim para Londrina ainda jovem para estudar, e eu sou jornalista, formado na UEL, tenho mestrado em antropologia social também pela UEL, então as duas áreas conversam entre si, e até hoje, né, eu não faço mais o jornalismo diário, né, estou fora do jornalismo diário há muito tempo, mas eu sou jornalista, você para sempre, jornalista é um estado de espírito, e eu pratico jornalismo no trabalho que eu faço hoje, que é justamente a maior parte do que eu faço hoje em audiovisual são documentários, né? Ou pequenos materiais de preservação da memória da minha cidade. Eu sou de Jacarezinho, mas sou londrinense também. Às vezes as pessoas falam, eu aprendi isso com o Nilson Monteiro, né, o jornalista do interior de São Paulo, que também é pé vermelho e também é curitibano, ou seja, a gente, conforme vai ficando mais velho, vai adotando várias cidades como o nosso berço e o nosso lar, né? Conforme você vai crescendo nos lugares, você acaba se sentindo pertencente a eles, né? E na minha área, né, a realização audiovisual, esse exercício é fundamental, né? Porque eu ando muito de bicicleta pela cidade, professor, e isso é um exercício também fundamental, porque uma cidade como Londrina, né, mais de 500 mil habitantes, cada bairro tem um cheiro, cada bairro tem uma arquitetura, cada bairro tem uma brisa,
Cada bairro tem uma cultura, tem a sua feira, tem, né, seus moradores, tem as suas etnias, e isso é muito legal, é muito importante as pessoas perceberem isso. Isso deveria ser um exercício diário nas escolas, perceber que a cidade tem várias facetas. E como jornalista, como antropólogo, isso para mim é um exercício diário, né? Enxergar a cidade, enxergar o lugar que você vive, e se identificar com todas essas facetas que esse lugar te apresenta para você. Em Jacarezinho, na minha formação, agora recentemente, eu vou participar agora do Enem Imagem, que é o encontro de estudos da imagem da UEL. Vou apresentar um documentário que eu fiz na minha terra sobre a igreja, sobre o patrimônio histórico da Catedral de Jacarezinho, que é também uma investigação de infância, ou seja, eu saí de Jacarezinho, Jacarezinho não saiu de mim, e todas as percepções que eu tive quando ainda moleque na cidade, eu voltei para lá depois, de mais velho, para investigar essas percepções, né? Então, é mais um capítulo, é mais uma maneira de enxergar a sua própria história, observando o lugar onde você cresceu, as pessoas com quem você conviveu. E isso, para mim, hoje em dia, é o meu exercício. Eu vivo disso, na verdade, porque são trabalhos, né? São projetos, a gente participa de edital, a gente utiliza toda essa bagagem que a gente tem, esse arcabouço, os estudos para desenvolver a preservação da memória desses lugares, né? E a gente ganha para isso, a gente vive disso, não é só um exercício, como fala, não é só uma maneira de sentir prazer, é um jeito de sobreviver, e ganhar o seu dinheiro, e é uma profissão, né? Isso é muito importante. É uma é um exercício de cidade, né? Mais do que de cidadania, é exercitar a cidade, ou seja, trabalhar, é viver, é respirar, né? E você sabe, né, Luciano, eu sou há muito tempo já fã do seu trabalho. Para mim, você é um pesquisador, né, um curioso sobre esses temas da memória, um registrador da memória, e mais do que isso também, né, uma espécie de missionário também sobre isso, ensinando através do projeto Cidadão, né, Repórter Cidadão, através de outras iniciativas também, levando esse olhar, essa perspectiva também para novas gerações, né? Enfim, você tem também uma trajetória muito especial no jornalismo, trabalhando, atuando em televisão e tudo mais, ou seja, essa questão da investigação, da memória, da história, da cidade, né, ou das cidades, aí no plural, no caso, né, e do audiovisual sempre esteve muito perto de você, né? Então, o que a gente, nesse bate-papo, como eu mencionei anteriormente, né, a gente já teve a oportunidade de conversar com diversas pessoas que são referências aqui em Londrina, nos temas que se relacionam com a questão da memória e também com esse documentário que a gente está realizando, mas você assim, você traz a perspectiva de ser uma pessoa que se interessa por esse tema, de ser uma pessoa que trabalha, né, o seu exercício, o seu labor utilizando essa matéria-prima, vamos chamar assim, né? Então, o que eu queria entender também um pouco é como é que essa questão do audiovisual ela entra na sua vida e como é que você pega o audiovisual e utiliza ele para trabalhar esses temas de memória, transformar isso em produções, né, em trabalho. Como é que isso aconteceu aí na sua vida e como é que esses temas da memória aqui de Londrina vão se conectando? É muito interessante isso. Quando eu vim para cá com 13 anos, e no bairro onde eu fui morar, lá no aeroporto, do lado do aeroporto, eu conheci um jornalista que é amigo meu até hoje, o Ney Inácio, e aí, moleque, eu ouvi as histórias dele de jornalista, e eu falei, é isso que eu vou ser. Então, eu descobri muito cedo o que eu queria ser na vida. E, olha só, agora o Festival de Cinema de Londrina, que é o mais longevo do Paraná, que vai ser realizado agora no final do mês, vem estrear um documentário dele, do Ney Inácio, sobre Agostinho dos Santos, que eu ajudei a fazer em São Paulo, nas gravações, ou seja, de moleque dos 13 anos até hoje, aos 55, a trajetória se confunde, a minha, do Ney e de outros personagens. Então, a gente está
uma coisa que começou lá atrás vai se autoalimentando e a gente continua fazendo isso até hoje. Eu me tornei jornalista e jornalista, como você disse, a curiosidade é o principal movimento, né? Se você não é curioso, você não vai ser jornalista. E aí, muitas reportagens, trabalhei em televisão muitos anos, e foi natural essa transposição para o audiovisual documental, né? Porque o jornalismo é uma coisa muito imediata, é do dia a dia, é a notícia e tal. O documentário, você tem um tempo muito maior para você investigar, para você fuçar, e é o grande dilema de todo documentarista. O documentário, você tem que, depois de um tempo, largar ele, você tem que fechar e, e lançar e nunca mais mexer, porque senão ele é uma obra viva, né? O documentário, Sim, a memória é viva, né? Então, até vou citar um caso, né, que tem a ver com o seu trabalho, porque eu fiz o documentário da igreja, O Bispo e o Artista, em que no documentário eu achei muitas fotografias do bispo Sigô, lá de Jacarezinho, e nunca tinha visto uma imagem dele em vídeo. E você, através das suas investigações na obra do Ujihara, eu fui olhando os seus vídeos e vi imagens desse bispo aqui em Londrina durante manifestações religiosas. Se eu tivesse descoberto essas imagens anteriormente, elas estariam dentro do meu documentário. Então, esse movimento de investigação, de fuçar em arquivos, e trabalhar a digitalização desse processo é constante, o tempo todo, a gente está o tempo todo atento, né, a toda essa movimentação. E quando a gente fala de Londrina, Londrina tem, vocês sabem disso, um acervo ainda histórico, material e imaterial imenso a ser descoberto, né? sim. Cada enxadada que você dá ali nos arquivos do museu, sai um monte de coisa, né? E ainda tem muita coisa a ser, não só trazer à luz esse material, como interpretar esse material, né? Porque são duas coisas diferentes. Esses dias eu tenho muito ainda filmes, eu fotografei muito, né? E eu sempre, desde moleque, tinha uma máquina fotográfica na bolsa, sempre andei com uma bolsa, mochila. Tem muitos negativos ainda enfim, da minha trajetória. E esses dias eu conversando, tem um artista fundamental do rap londrinense. Eu sempre trabalhei também com esse pessoal da periferia, enfim, do movimento hip hop, do grafite, né? Tenho muitos amigos nessa área. E o Mano Flair é um cara que hoje é super reconhecido do país, voltou aqui para Londrina, passou um tempão em São Paulo, é um artista excepcional e descobri que ele estava fazendo um clipe aqui, fui fuçar, achei uns arquivos em película, em 3x, do União da Vitória, perdão, do Jardim São Jorge, no norte da cidade, onde quando era ainda uma invasão, eram casas de madeiras improvisadas, e tem lá o Mano Flair, com a turma dele, hoje é um bairro, né, com ruas, com posto de saúde, com escola e tal. Então, no único negativo, você tem uma memória, né, afetiva de um bairro inteiro. Isso é muito legal, né? Porque É, você vê uma foto daquela, um fotograma, e mostra para esse pessoal, você imagina a quantidade de informações que volta à memória, que volta à sua cabeça, e você consegue, esses personagens conseguem medir a sua trajetória dentro da cidade através dessa memória. A memória ela é fluida, né? E a própria sociedade ela também tem a sua fluidez, e isso faz com que a cada momento diferente, perguntas diferentes sejam feitas ao mesmo fato passado, né? Então, são memórias e, portanto, histórias que são sempre recontadas, muitas vezes trazendo novas camadas, né? Existe uma história oficial que se preserva de determinados fatos, de determinados acontecimentos, mas até por conta dessas investigações, né, você citou essa visita ao museu, que cada vez que a gente entra lá, enfim, surgiu um mar de novas possibilidades, né, até porque também as próprias ferramentas de se contar a história vão se transformando, novas tecnologias vão surgindo, né,
E nós, trabalhando com audiovisual, hoje em dia digamos que é o grande instrumento de contação de história, né, de diálogo entre as pessoas. As pessoas estão usando mais o vídeo do que provavelmente o contato pessoal, né? Veja, nós estamos aqui usando a conversa à distância, estamos todos em Londrina, mas estamos usando esse instrumento, fazendo aqui uma gravação à distância e colocando para que as pessoas depois possam também consumir isso à distância, né? Você não precisa mais estar no mesmo espaço físico. E isso vai trazendo muitas possibilidades, inclusive de contar histórias, né, do passado, ou recontar essas histórias, né? Perfeito. A gente está... vocês estão falando do patrimônio histórico de Londrina. Tem um patrimônio histórico tombado, né, como o professor disse, existe toda uma legislação, assim, regras, leis, enfim, metodologias, mas a gente também, quando você fala de memória, existe um patrimônio histórico fundamental, que são as pessoas vivas, né? Então, a gente, hoje em dia, o grande desafio é conseguir ainda preservar a memória dessas pessoas que estão aí no limiar da vida, né? Você imagina, fazendo esses documentários, por exemplo, você citou, estou montando agora o documentário do patrimônio arquitetônico histórico do Vila Nova Artigas em Londrina, e aí você entrevista, por exemplo, o Whitson Schwartz, né, que é um jornalista das antigas, tem uma memória intacta, né, de boa parte da história da cidade. E você imagina, você senta com uma pessoa como essa para conversar, a entrevista nossa durou 2 horas, né, porque sobre o Artigas, 10 minutos. Mas sobre a vida dele, eu aproveitei e falei, não, vamos falar agora, vamos começa lá da onde você veio, da onde você nasceu, e agora tem um documento, esse documento pertence ao museu, pertence à cidade, assim, e agora, recentemente eu estive em Jacarezinho, o Caio e o professor Leandro, foi uma experiência sensacional, porque eu voltei, fui exibir o documentário sobre o bispo e o artista, no cinema onde eu comecei a assistir os filmes, né? O Cine Iguaçu renasceu, ficou muitos anos fechado, e a prefeitura, o diretor de cultura lá de Jacarezinho, que é um garoto excepcional, teve uma ideia simples, falou, olha, a gente vamos ceder o lugar para um exibidor, a gente não cobra aluguel, ele explora esse lugar, mas esse lugar está vivo. O cinema voltou a existir, as pessoas estão indo ao cinema. E mais do que isso, ele está incentivando as escolas a levar os alunos para dentro do cinema, né, para assistir filmes e tal. E aí eu voltei na mesma sala sagrada onde eu comecei a assistir os meus primeiros filmes e exibi um filme que eu fiz, sobre a minha memória. Né? Olha só, é muito simbólico isso, né? Sim. E todo o material de gravação do documentário, aproximadamente 500 GB de documentos, de vídeos, fotos, enfim, escaneadas, um monte de coisa, eu doei para o EMP, que é a Universidade do Paraná. Eles têm lá agora, em Jacarezinho, um centro de documentação e pesquisa histórica. Eu também fiquei emocionado de lá, porque é um centro que está começando agora, mas eles estão recebendo as cartas de pioneiros, fotos. O que acontece? Vocês sabem disso, as famílias vão morrendo, a primeira coisa que se faz é jogar fora isso. Carta, fotos, papel, documentos, vai para o lixo. Então, eles estão numa campanha, falam, olha, das famílias tradicionais, traz para cá, a gente preserva isso, a gente estuda isso. Né? E a minha contribuição como jacarezinhense foi justamente doar para eles um HD com todas essas informações, porque você imagina, o documentário é um capítulo, é um pedaço, é um recorte. Toda a investigação que é feita para a gente produzir um material de 1 hora é gigantesca, né? Assim, você não usa quase nada daquilo, né? Mas aquilo é o início de um novo documentário, de uma nova história, de uma nova investigação. Então, isso eu acho que é o grande desafio nosso hoje e também o grande legado que a gente vai deixar, porque todo esse material fica para as futuras gerações, vai para o museu e um dia alguém vai lá fuçar, fala, olha só, tem aqui
uma foto, eu nunca tinha visto isso, vamos ver o que é esse negócio aqui. E, inclusive, principalmente das memórias que foram apagadas, né? Porque se a gente fala, você falou, a história, tem a história oficial, a história que está retratada no museu, mas tem a história do povo preto, a história das religiões, a história dos migrantes, muita gente, a história das mulheres, né? Você fala em pioneiros da cidade, boa parte do que você fala é homem. Onde é que estão as mulheres nessa história? Então, o nosso desafio é justamente abrir esse leque e vasculhar outras leituras da realidade, dessa trajetória que é a história da nossa cidade. Muito bom, hein, Luciano? Estou ouvindo você falar aqui, né, e estou pensando sobre como que essa questão, né, do audiovisual, né, tem tudo a ver com outras áreas do conhecimento, que vocês estão indo no audiovisual, estão meio como de intruso aqui, né, no meio de vocês. Mas eu trabalho muito com produção bibliográfica, né, livros, e né, agora estou junto com o Caio nesse desafio de fazer esse documentário. Mas quando você falou, por exemplo, da obra viva, né, a produção como obra viva, isso é muito claro, né, que aquilo que a gente produz não fica para a gente, né, a gente coloca e aquilo ganha vida, né, vida para quem vai fazer a leitura, quem vai assistir o documentário, né, as interpretações, as transformações, né, que se tem ali. Então é muito bacana, né, esse olhar que você colocou. E a questão também das fontes de informação, né, que além da gente ter uma gama muito grande de fontes de informações que já existem, que estão disponíveis, que precisa ser consultada, nós estamos produzindo também, né? Então, quando você fala, por exemplo, que tem um material vasto que você produziu para o documentário que ficou lá no centro de documentação, que ali é fonte, né, de pesquisa para que outros pesquisadores, né, vão ter acesso àquelas informações e vão dar provavelmente um destino que você nem imagina, né, para aquilo ali. Então é muito bacana também essa contribuição, não só na produção, né, audiovisual no caso, mas também na contribuição para a pesquisa, né, a pesquisa, a produção de conhecimento, né, as fontes que nós estamos colocando, né, um olhar, novos olhares também para fontes que já foram analisadas, isso tudo é muito bacana, né? E eu queria dar, antes de fazer dar um andamento, eu queria só fazer mais um comentário aqui, que realmente, né, o patrimônio, aqui o documentário está focando no patrimônio tombado e registrado, aquilo que, por algum motivo, né, ganhou um destaque, ganhou uma importância e uma necessidade, porque o registro também ele vem de uma necessidade, né? Muitas vezes eu preciso cuidar, resguardar, proteger, e aí eu preciso de um instrumento para que isso aconteça, e o tombamento ele é um instrumento que tem muito esse papel de proteção e de cuidado. Isso não significa que não existam outros patrimônios, outros bens culturais que não estão nessa lista, né? Mas que a população, porque eu entendo que patrimônio é quando a comunidade, a população entende que aquele bem cultural é importante para ela, que há uma identificação, que há um vínculo, né? Que há uma importância. Por isso que o bem cultural, ele não é só o que é tombado, ele é também aquilo que é tombado e registrado, né? E lembrando que o bem cultural, o patrimônio cultural é sempre uma escolha, né? Que geralmente vem de uma disputa, de um debate, né? Então a gente está falando de escolhas que a sociedade faz, né? Em um determinado momento, a partir de alguns, né, princípios, de alguns elementos, é feito essa escolha. Então, é muito bacana, né, essa reflexão. E, Luciano, você vai ter que, em algum momento, explicar aí para o pessoal, que eu acho que nem todo mundo vai entender o que é um negativo, tá? Você falou que você carrega os seus negativos, né? Talvez uma geração mais nova do que nós aí não entenda isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem um documentário, né, que você produziu, né, e que fala bastante sobre os bens culturais londrinenses, mas sem falar necessariamente de bens culturais, mas de um personagem importantíssimo, não é isso, Luciano? Para que, né, muitos desses bens que nós consideramos hoje como patrimônio cultural tivesse vida, né, que é justamente o Vila Nova Artigas. Então, se você puder falar um pouquinho desse seu trabalho,
né, desse documentário aí que você trabalhou? Grandes descobertas, né, professor? Porque, assim, voltando lá no início da nossa conversa, a gente vive numa cidade e as pessoas perambulam pela cidade, as pessoas pegam ônibus, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão no bar, as pessoas circulam. Mas as pessoas não enxergam a cidade onde elas vivem. As pessoas perambulam pela cidade. As pessoas não vivem a cidade. Eu acho que a grande contribuição do, quando você discute a memória da cidade, é convidar a população a viver a cidade onde ela vive, onde ela mora, onde ela cria sua família, onde ela estuda, onde ela trabalha, onde ela vai ser enterrada um dia. Eu gosto muito de cemitério também, visitar cemitério. Sempre quando viajo, cemitérios sempre estão na minha lista, porque os cemitérios também contam uma história das culturas, da cidade, onde ele está. Tal. No caso específico dessa investigação sobre o Vila Nova Artigas, foi, assim, eu acho que a principal descoberta, professor, como eu circulo muito por Londrina e estou sempre curioso pela cidade, foi descobrir que essa cidade onde a gente vive hoje deve muito ao olhar do Vila Nova Artigas. Tá? Se você voltar lá no passado e ver quando ele foi contratado para construir o patrimônio que ele deixou aqui, né, os prédios. Londrina era uma cidade incipiente, era uma cidade de 30 mil habitantes, era uma cidade sem identificação, sem identidade. O Vila Nova Artigas, através das suas obras, dos seus prédios, inicia a identidade da cidade e convida, de certa maneira, essa cidade a tomar um rumo, né, que tem muito a ver com os anos 50, com a modernização, com o modernismo na arquitetura, e com a obra dele, que é justamente convidar a população, a cidade, a vivenciar a obra. O prédio, a filosofia do Vila Nova Artigas estava em que a arquitetura não é simplesmente só uma decoração, um prédio ali no centro e tal. A arquitetura convida as pessoas a, a vivenciá-la. As pessoas precisam entrar nos prédios, as pessoas precisam sentir os prédios. Tanto é que a gente está falando da Casa da Criança, é um prédio inaugurado em 1950, 52, e tem rampas de acessibilidade. Né? Qual arquiteto nessa época tinha essa visão? Você vê o Ouro Verde, a maneira como o Ouro Verde se abre para o calçadão, para a cidade, a maneira como ele convida as pessoas para entrarem nas suas rampas e ocuparem seus espaços, é a visão do artista sobre um novo mundo. A rodoviária, né? Eu também peguei ônibus ali, professor, né? Peguei muito ônibus na rodoviária quando moleque. Era uma maneira, e a rodoviária é um símbolo fundamental de qualquer cidade que está crescendo, porque é ali que vão chegar os migrantes, vão chegar os trabalhadores, vão chegar os novos habitantes, a nova população. Ela precisa ser acolhedora, ela precisa receber essas pessoas. Então, o Vila Nova Artigas tinha tudo isso na cabeça dele quando desenhou esses prédios. E isso é uma coisa sensacional de você descobrir e pensar que então, a Casa da Criança, já, além da acessibilidade, é uma casa foi construída para ser uma creche. Outra coisa, como que, né, nos anos 50 alguém constrói um prédio pensando na perspectiva da criança, né? As crianças vão habitar esse lugar, elas vão brincar aqui, elas vão ser recebidas aqui. Você imagina, tudo isso tem que estar na cabeça desse criador. E, a partir da obra dele, você vê, há uma foto icônica, inclusive, que é uma foto aérea do Matsunaga, um outro grande fotógrafo da época, em que mostra já esse patrimônio construído, né, a Casa da Criança, o Ouro Verde, o edifício Autolon e a rodoviária, e nem a concha acústica existia. Olha só,
A primeira coisa, quando eu entrei em Londrina, vi a concha acústica, falei, não, esse aqui devia ser o primeiro prédio construído na cidade. A impressão que eu tinha era, nasceu ali a cidade de Londrina. E não, né? A cidade de Londrina nasce com a perspectiva de futuro através da obra do Artigas. Eu volto a dizer, era uma cidade de 30 mil habitantes, poderia ser, era uma cidade planejada, né? A colonização da Companhia de Terras planejou várias cidades, uma atrás da outra. Não necessariamente eles decidiram essa daqui vai ser a maior, tal. Mas os prefeitos de Londrina, o prefeito de Londrina na época, as lideranças políticas pensaram, não, vamos transformar essa cidade de 30 mil habitantes numa grande metrópole, ela vai ser a partir daqui. E como que eles fizeram isso? Trazendo um grande arquiteto para cá. Então, essa visão de futuro é a cidade que a gente habita hoje, que a gente perambula hoje, que a gente sente hoje, né? E aí você tenta imaginar Londrina sem um desses prédios, né? Como que toda a minha trajetória dentro de Londrina foi dentro de prédios como Ouro Verde, né? Mas a quantidade de filmes que eu assisti ali, de festival de teatro, festival de dança, festival de música, ou seja, a minha identidade como ser humano passa pelos prédios do Vila Nova Artigas. A rodoviária, né, simbolicamente dizendo, é onde você chega e você vai. Quantos ônibus eu peguei para sair de Londrina e quando voltava, chegava ali naquela rodoviária, naquele espaço diferente de outras cidades que eu conhecia. Então, professor, a importância, assim, é impossível a gente mensurar a importância do Vila Nova Artigas para Londrina, para a arquitetura moderna brasileira, ele está muito bem estabelecido, é uma unanimidade. Para Londrina, a gente ainda está tentando, esse documentário me abriu essa perspectiva. É muito difícil mensurar a importância dele para a cidade. Uma coisa é muito certa, para mim, não existiria, Londrina não existiria o que a cidade é hoje sem a vinda dele para cá. Muito bacana, Luciano, porque é bem isso, né? A gente não consegue imaginar a cidade sem esses espaços, né? Sem a Casa da Criança, sem o Autolon, sem ali o Ouro Verde, não é isso? Sem hoje o Museu de Arte, né? Mas a antiga rodoviária. E você falou uma coisa que me chama muita atenção quando a gente trabalha com Londrina, né? Em especial quando a gente faz ali o roteiro, você participou com a gente ali do roteiro do centro, né? Conhecer um pouquinho da história. É muito bacana quando a gente começa a olhar as camadas da cidade, né? Porque realmente não tinha concha acústica. Você fala, como assim não tinha? Parece que a cidade já nasceu com a concha acústica, né? Porque ela já estava ali, e na verdade não, na verdade aliás, ali foi, inclusive, terminal rodoviário antes de ser concha acústica, então tem toda uma história que vem colocando. E é muito bacana isso que você falou, de como que a cidade ela vai se deslocando, né? E ela vai crescendo, e como que a obra do Vila Nova Artigas é central nesse processo. É uma coisa que eu sempre pensei, e agora você só confirmou aquilo que eu já pensava, é que como que uma cidade de 30 mil habitantes, né, pode ter tantos marcos arquitetônicos tão fortes como esses que o Vila Nova Artigas trouxe, né? Porque se você for pensar, isso não era para existir em Londrina, né? Londrina não era a capital, ou não era uma cidade que teria esse, vamos dizer assim, né, esse olhar ou esse foco. Isso tudo aconteceu aqui, então eu entendo realmente assim como você está colocando. Eu acredito que aí nós temos um marco daquilo que a cidade, né, viria a ser. Eu entendo isso como visão de futuro, né? Nós estamos olhando para frente, entendendo o que é a cidade. E aí nós percebemos, né, repetindo o que você falou, né, toda essa organização, pensar em creche, pensar em espaço de partida e chegada, né, pensar em espaços para cultura, espaços para comércio, como o Autolon. Então, isso demonstra uma visão de futuro, não é, Luciano? E isso reforça também a identidade, né, aquilo que nós somos, porque eu entendo como historiador, né, que tudo que nós passamos, né, a nossa história, ela reforça a nossa identidade e, inclusive, encaminha, né, dá um direcionamento para onde nós vamos, né, aquilo que nós queremos para o futuro.
Exato, e pensar, professor, que a gente está falando das obras executadas. Ele planejou muito mais. Então, ele Sim, planejou um grande hospital ali no centro da cidade. Existe o projeto desse hospital, está muito bem desenhado já, muito bem adiantado. Ele planejou um estádio de futebol e um complexo esportivo, onde hoje o clube, já lembro o nome, mas ele é o construtor do Morumbi, em São Paulo. Ele pegou o projeto do Morumbi, diminuiu e pensou num estádio aqui para Londrina, nos moldes do Morumbi, e um complexo esportivo com quadras, piscina. Né? Você imagina, ele pensou uma cidade, o futuro de uma cidade, ou uma cidade do futuro. Né? Esses projetos não foram levados para frente, claro, uma série de razões históricas, tal, mas ele pensou numa outra cidade, né? Eu fico imaginando o professor para ele como arquiteto, e na época ele já era um arquiteto famoso, não era ainda o cara, a lenda que ele virou, mas ele era um cara já famoso, mas ele ainda estava experimentando uma série de coisas. A gente entrevistou a filha dele em São Paulo para o documentário, e ela mostrou uma série de documentos preciosíssimos. Então, você imagina ele também ter essa oportunidade de, como arquiteto, né, vir por um sertão como esse, né, uma cidadezinha pequenininha, vou planejar uma cidade. É, a gente pensar assim nessa linha seria mais ou menos como o que o Oscar Niemeyer fez lá em Brasília, né? Exato, Pensar uma cidade no sertão. exato. E outra, só para... a gente está falando de dois comunistas, né? O Niemeyer, eu tive em Berlim uma vez e fui visitar um bairro onde um amigo meu morava em Berlim, que foi construído no pós-guerra, para reconstruir Berlim. O governo local contratou vários jovens arquitetos no mundo, fez um concurso. Esses arquitetos apresentaram projetos e eles contrataram esses arquitetos para construir os prédios desse bairro. Um dos prédios, o prédio onde esse meu amigo morava, a hora que eu cheguei, eu olhei aqui, eu conheço isso. Eu já vi essas linhas aqui, era Niemeyer. Niemeyer tinha 20 e poucos anos quando fez o projeto desse prédio num bairro em Berlim. Um prédio com acessibilidade, um prédio com pé direito alto, um prédio com ventilação, um prédio com iluminação. Professor, nada é por um acaso. Né? Assim, eu não sou estudioso da arquitetura e tal, mas você consegue enxergar nesses caras que pensavam, que tinham uma preocupação social, né, que tinham uma outra visão de como tratar o ser humano, transportando essa preocupação para as estruturas arquitetônicas que eles fizeram. Aconteceu isso aqui em Londrina também. Muito bom, Luciano. Luciano, a gente está aqui ó, com uma boa conversa, mas eu acho que a gente vai ter que gravar mais uns 2, né? Para poder dar conta de tudo que a gente tem que conversar, né? Mas a gente tem um tempo, né? Uma restrição de tempo. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder conversar com você, de podermos, né, avançar nesses projetos. A gente sabe aí do trabalho que você vem desenvolvendo em diversas áreas da cidade, né? Então, é sempre um prazer, né, ter essa oportunidade de estarmos aqui conversando. O prazer é meu, uma honra. E só a gente deixar claro, professor, o grande prazer que a gente tem em trabalhar nessa área, porque cada investigação que a gente faz, a gente desenvolve conversa para vários programas, para várias entrevistas. Né? É isso aí. E só lembrar, né, quem está aqui acompanhando, né, que essa nosso bate-papo, né, esses nossos diálogos, ele está vinculado ao projeto Patrimônio Cultural Londrinense, Bens Tombados, Itens Listados, os Instrumentos de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Londrina, né, um projeto aí contemplado pelo edital da Paulo Gustavo Municipal, né, esse edital que foi gerenciado aí pela Secretaria Municipal de Cultura, e estamos aí produzindo um documentário, né, que vai tratar desses bens tombados, e convidamos todos a ficar atentos, né, que em breve teremos novidades, tá, em relação a esse material, ok? Obrigado a todos, né, que estão aí nos acompanhando, e nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.